Olá, olá! A Tomorrowland Winter 2025 aconteceu agora em março e foi a melhor edição do festival de todos os tempos. Tomorrowland Winter é o festival de neve mais famoso e mistura esportes de neve como esqui e snowboard com música eletrônica, com palcos espalhados pela montanha e com uma opção enorme de atividades extras que você pode incluir na sua viagem. E neste vídeo nós vamos falar como foi a experiência da Tomorrowland Winter deste ano, das mudanças que tiveram no festival de 2024 para 2025 e também um pouquinho de por que a gente acha que essa foi a melhor edição de todas. Este é o canal da Neverends, a agência de viagens que mais leva brasileiros para festivais de música eletrônica pelo mundo. O meu nome é Janur Torres e bora pro vídeo. E para começar, vamos falar destes carinhas aqui, dos braceletes deste ano da Tomorrowland Winter, que para mim são um dos mais bonitos de todos os tempos. Vou mostrar aqui primeiro o bracelete regular, tá? Esse aqui azul é o regular e é realmente um bracelete que muito bem construído, tem detalhes muito bonitos. Realmente, na minha opinião, é um dos mais bonitos. E aqui o bracelete Comfort, ele tem os mesmos desenhos, né? A diferença é que ele é marrom. E pode ver que esse aqui tá completinho aqui. Uma questão interessante no bracelete da Winter é o tamanho desse símbolo aqui. Ele é muito maior do que os braceletes da Tomorrowland Bélgica. Aqui a gente tem o bracelete da Tomorrowland Bélgica do ano passado e dá para ver a diferença, né? Acho que tá dando para ver no vídeo. Olha a diferença de tamanho entre os dois símbolos da Tomorrowland, né? Isso já é tradicional, todos os braceletes da Tomorrowland Winter são grandes assim, então quando você vê no braço de alguém, você consegue diferenciar, e se tiver no seu braço, você com certeza vai saber qual é qual. A gente sabe que as pessoas sempre acham alguma coisa para reclamar, então eu vou relatar um problema que tem acontecido nas últimas edições da Tomorrowland, que é a perda da integridade do bracelete. E aqui eu vou mostrar, por exemplo, o da Tomorrowland Winter, que ele descascou. Essa é uma tinta meio acrílica e com o uso, né, e esse bracelete aqui molhou, ele perdeu um pouco da tinta aqui. Isso acontece na Winter porque é um esporte de neve, então quem esquia obrigatoriamente tem que subir para a montanha com o bracelete, porque precisa passar o bracelete, também libera os lifts, né, os elevadores, e para usar as pistas. Então você usa o bracelete e esquia de bracelete. Então se você cair em neve, botar a mão, molhar por algum motivo, o bracelete pode descascar, né? A gente vê que esse outro aqui já não tem esse problema. E isso não é um problema só dessa edição da Winter, tá? Esse bracelete aqui, ele era todo desenhado e cheio de detalhes, que é o da Bélgica do ano passado, tá? E pode ver que ele tá só com um pouquinho das rosas aqui, mas o resto dele perdeu. E a gente acredita que vai ser esse bracelete que vai vir pro Brasil, tá? Então, quem tá indo na Tomorrowland Brasil, cuidem dos seus braceletes desde o primeiro momento. Uma outra questão é que a gente não recomenda que você tome banho com o seu bracelete. Mas quem tá no camping, muitas vezes precisa do bracelete para pagar, para entrar pro banho, e depois a gente não recomenda tirar o bracelete. Então muitas pessoas tomam banho todos os dias com o bracelete, e é o caso deste carinha aqui, e por isso que ele tá neste estado, né? Ele molhou bastante, tomaram alguns banhos com ele, e ele ficou neste estado. Cuidem dos seus braceletes. Se você vai para Tomorrowland Brasil, provavelmente será este bracelete aqui, que é com uma impressão, tá? Ele não é pintado. E esta aqui foi a Treasure Case deste ano. Aqui atrás ela vem com um QR Code, que tem todas as informações, né? Como registrar e todas as coisas do festival. E vou abrir ela aqui, mostrar para vocês. Esta aqui era a Treasure Case da Tomorrowland Winter deste ano. E aqui do lado ela vem com o local para o bracelete. Importante falar que essa Treasure Case aqui, ela veio 2 braceletes em cada caixinha destas aqui. Isso é uma reclamação que nós temos na Tomorrowland Winter, porque realmente a Winter entrega uma caixinha para cada 2 braceletes. E quem recebeu pelo correio tinha outra reclamação, porque vinham os 2 braceletes aqui apertados, como vocês podem ver, tem só um espaço para o bracelete, e vinham os 2 braceletes apertados aqui nesse espaço. Isso fez com que o bracelete quebrasse, né, a pintura, exatamente como está aqui. Já para todo mundo que viajou com a Neverends, a gente sempre encontra uma forma, né, para que
cada um receba a sua Treasure Case, então quem viajou com a gente aí sabe que ninguém ficou sem. Nós já vamos falar do tema, mas se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa a sua curtida aqui para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. O tema da Tomorrowland Winter 2025 foi Paper World, que é uma releitura sobre palcos antigos da Tomorrowland. Então, o que chamou a nossa atenção lá foi o Planaxis e o Melodia. Eles apareciam no palco com dobraduras, né? Então o palco aparecia em formato de dobraduras, como se fosse um origami feito com páginas de livros. E estes palcos eram relembrados por apresentações dentro do main stage lá da Tomorrowland Winter. Com um grande destaque para os golfinhos. Se você ainda não viu os vídeos dos golfinhos, prepare-se. A aparição dos golfinhos foi totalmente inesperada e por alguns momentos inexplicável. A gente demorou a entender o que estava acontecendo porque os golfinhos, eles realmente davam a impressão de estar nadando no ar. E não se via fio, não se via nada que fizesse os golfinhos se movimentar com aquela naturalidade, como se fossem golfinhos reais embaixo d'água, só que voando em cima das nossas cabeças ali. Foi uma experiência muito bacana. No primeiro dia que pegou todo mundo de surpresa, então se você ainda não viu os golfinhos, prepare-se, porque acredito que a Tomorrowland não vai deixar eles só lá na Tomorrowland Winter. A grande mudança do festival dos últimos anos para agora foi a neve. Não depende da organização do festival, mas a neve fez toda a diferença. Em 22, 23 e 24 nós não tivemos uma nevasca, a gente não viu tudo branco. E este ano, para quem foi os 7 dias enquanto estava subindo para Alpe d'Huez, viu uma das imagens mais lindas que a Tomorrowland podia proporcionar, que é a neve. Todos os nossos clientes viram essa paisagem toda branquinha porque nós só trabalhamos com 7 dias, é quando você pega o total da Tomorrowland Winter. O próprio festival vende pacotes de 4 dias, mas nós não comercializamos e nós não recomendamos, porque você com certeza vai perder algo importante. Inclusive, quem estava lá com a gente falou que os 3 primeiros dias eram um festival e os 4 últimos dias eram outro festival, porque existe mais conforto, é um festival mais intimista, ele tem uma energia diferente. Então quem fica os 7 dias com certeza vai ter uma experiência melhor do que quem vai para menos dias ou mesmo para quem vai 4 dias. Outra mudança significativa foram as temperaturas. Em 2024 a gente teve média de 5, 8, 10 graus e em alguns palcos da montanha chegou a dar 10 graus. Esse ano as temperaturas foram negativas, chegando a -8 na parte da cidade e -14 nos palcos da montanha. Então ter essa temperatura, ter este frio, é uma novidade. Quem foi ano passado e foi esse ano, não passou frio igual, porque a gente sempre fala que com a roupa certa, ninguém passa frio. Então, como é que eu posso dizer? Não ficou desconfortável, mas realmente ficou com uma cara de winter, de você sair e tá nevando, de você ir para algum lugar e realmente você vê neve em todos os lugares. Então, ter uma Tomorrowland Winter mais fria resultou em mais neve e numa experiência mais imersiva para um festival que vende dizendo que é uma Tomorrowland Winter na neve. E se você quer viver uma Tomorrowland Winter nos próximos anos, se cadastra no link aqui da descrição que você vai receber as informações dos pacotes assim que eles estiverem disponíveis. Nos palcos da montanha, as mudanças foram que eles retiraram o palco do Pic Blanc, né, a parte mais alta da montanha, criaram um palco no Snowcat, que é como se fosse um trator de neve. Ele já teve em algumas Tomorrowlands anteriores, não teve nas últimas e ele retornou agora, com palcos que eram itinerantes e ficavam escondidos na montanha. No último dia, eles colocaram o Snowcat bem na frente dos lifts, onde o pessoal subia para os palcos, e ali teve uma apresentação do Vintage com a Bud dando chopp de graça, e eles tocaram por 4 horas com chopp liberado da Bud, e era só chegar ali e curtir. O palco Crystal Garden mudou de nome, ele se chamou Amari este ano, mas ele continuou com a mesma estrutura, então não teve uma mudança significativa para o festival. E o palco do estúdio Coca-Cola, que antes era escondido na montanha, agora eles fizeram um cercadinho do lado do Amari, e este tinha entrada franca. Todo mundo que estava lá na montanha esquiando podia entrar, não só quem tivesse o bracelete da Tomorrowland. Já na área principal do festival, a que fica na cidade, que funciona à noite, a configuração dos palcos mudou bastante das últimas edições para agora. Começando pelo local dos banheiros, que agora está bem mais próximo do main stage, o local dos lockers do main stage, que está realmente, não está dentro ainda, mas está realmente mais próximo da saída do main stage, e a mudança do local do palco aberto, que é o palco core, que esse ano estava com a cabeça partida, né? Ele tem a cabeça que é inteira, e este ano estava o core 2, digamos assim, né? O que tem o telão no meio. Para fechar as mudanças, eles criaram um Muse Bar Day. O Muse Bar funciona dentro da área à noite, mas para esse intervalo das festas da tarde e da noite, eles criaram um Muse Bar, que é um bar que não fica dentro da área do festival, ele fica na cidade, né? Então ele fica numa esquina,
e lá ele começa logo a partir do meio-dia e vai direto até abrirem os palcos da noite. Então quando você olhava o mapa, você via o Music Bar Day e o Music Bar Night. E o Main Stage que não teve mais a cortina. Nos anos anteriores sempre tinha uma cortina no palco, e quando você chegava lá, não conseguia ver o palco, via só o DJ, e no meio de alguma apresentação essa cortina caía e o palco era revelado. Esse ano nós não tivemos a cortina porque o palco da Tomorrowland Winter começou a abraçar os mezaninos. Então, não tivemos mais um palco chapado, como foi nos anos anteriores, tivemos um palco com profundidade, que se misturava à estrutura que vinha para frente, né, onde as pessoas estavam. Então ficou inviável colocar uma cortina, porque já teriam partes do palco que sairiam, né, da área que fica reservada para os DJs. E nos nossos pacotes, a grande mudança foi o número de pessoas. Esse ano nós levamos um pouco mais do que o dobro do número de pessoas que nós levamos em 2024. E mais uma vez, obrigado por terem confiado no nosso trabalho. É sempre muito bom ter com vocês, e para quem chegou agora, bem-vindos à família. O que nunca muda é a vibe da nossa galera, que sempre é top. E chegamos ao fim. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida sobre as mudanças, pode escrever aqui embaixo. Se querem acrescentar alguma que eu esqueci, podem colocar aqui embaixo. E é isso. Valeu!